bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre reflexão da luz. Quando a luz incide sobre uma superfície, é devolvida para o mesmo meio. É o fenómeno da reflexão da luz. Reflexão da luz é prática do dia a dia colocarmos-nos à frente de um espelho para nos vermos, pois surge uma imagem completamente igual a nós próprios do outro lado do espelho. Isto acontece porque as ondas luminosas visíveis, reenviadas pelo nosso corpo, que se propagam no sentido do espelho, voltam para trás e chegam aos nossos olhos. Também no dia a dia constatamos que é possível vermos os corpos que se encontram para lá do vidro das janelas ou dentro da água de uma piscina. Isto só é possível porque as ondas luminosas visíveis refletidas pelos corpos que conseguem atravessar meios, como o vidro ou a água, e chegar aos nossos olhos. O que se acaba de referir corresponde a fenómenos que podem ocorrer com uma luz. São os fenómenos ópticos. Relativamente a raios de luz. Independentemente da natureza da luz, ondulatória ou corpuscular, como já vimos na última aula também, a direção de propagação da luz pode ser representada por um raio luminoso, um raio de luz. O que é então o raio de luz? São linhas orientadas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. Portanto, o raio de luz corresponde à direção e sentido da propagação da onda eletromagnética. Relativamente ao raio de luz, portanto, estes podem ser divergentes, podem ser convergentes e podem ser paralelos entre si. Portanto, os raios de luz podem agrupar-se em conjuntos denominados de feixes de luz, dependendo dos corpos luminosos de onde provêm. Os feixes de luz, então, podem ser divergentes, convergentes ou paralelos. Relativamente a um raio de luz, um feixe divergente, é formado por raios de luz que partem de um ponto e se vão afastando. Então, vamos verificar que eles representam aqui, temos aqui um ponto e depois eles vão se afastando. Ou seja, eles vão divergir. Uma lâmpada emite um feixe de luz divergente. Relativamente ao feixe de luz convergente, é formado por raios de luz que se vão aproximando e podem juntar-se num ponto. Conforme está aqui nesta figura, eles estão mais afastados e depois vão convergir num só ponto. Portanto, os raios são paralelos, os raios provenientes do Sol, a lupa depois vai fazer com que os nossos feixes vão convergir. Relativamente ao feixe paralelo, é formado por raios de luz que não se afastam nem se aproximam uns dos outros. Temos então os feixes de luz paralelos entre si e a luz proveniente de uma fonte longínqua, como o Sol, pode considerar-se um feixe de luz paralelo. Tal como vimos para o som, também a propagação retilínea da luz pode ser perturbada por obstáculos que obrigam os raios luminosos a desviarem-se. Vimos agora o exemplo da lupa também no feixe convergente. Todos estes fenómenos que estudamos anteriormente para o som ocorrem com a luz, mas em condições diferentes. O que é a reflexão da luz? É o fenómeno que ocorre quando um raio luminoso incide numa superfície e volta para trás, parcial ou totalmente. O fenómeno que ocorre sempre que as ondas de luz provenientes de um corpo luminoso incidem na superfície dos objetos e voltam em parte ou totalmente para trás, sendo reenviadas para o meio de onde provêm, designa-se por reflexão da luz. As superfícies perfeitamente lisas e polidas, como as dos espelhos, refletem praticamente todas as ondas de luz que nelas incidem, de forma regular. Chamam-se superfícies refletoras. Assim, se um feixe de luz paralelo incidir numa superfície refletora, polida e plana,
origina um feixe também paralelo de luz refletida, praticamente com a mesma intensidade. Então, a reflexão da luz é mudança de direção ou do sentido de propagação da luz quando encontra um obstáculo. A luz, representada por um raio incidente de luz, incide num espelho, mudando a sua direção de propagação e originando um raio refletido de luz. Chama-se ângulo de incidência ao ângulo do raio luminoso com a reta perpendicular ou normal à superfície do ponto de incidência da luz. Ao ângulo entre o raio refletido e essa perpendicular chamamos então ângulo de reflexão. Na reflexão da luz, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E agora temos aqui então as leis da reflexão. E relativamente às leis da reflexão, devemos dizer então que a primeira lei diz-nos que o raio incidente, o raio refletido e a normal ao espelho, no ponto de incidência, estão no mesmo plano. Relativamente à segunda lei, a amplitude do ângulo de incidência é igual à amplitude do ângulo de reflexão. Ora, nós agora, falando de reflexão, quando olhamos para o espelho, vemos o espelho e a nossa imagem. Quando olhamos para uma parede, vemos apenas a parede. Em ambos os casos, a luz é refletida e chega aos nossos olhos. Então o que é que mudou? Se um feixe paralelo de luz incidir sobre uma superfície muito polida, como um espelho, originará um feixe de luz refletida também paralelo. Disse que a reflexão é regular ou especular. Se a luz incidir numa superfície rugosa, o feixe paralelo de luz incidente origina um feixe de luz refletido que se espalha em muitas direções. Esta reflexão dá-se o nome de difusa ou difusão. Permite ver o objeto de muitos sítios diferentes. Temos uma reflexão especular, superfície lisa e polida. Temos uma reflexão difusa ou difusão, uma superfície não polida em que permite ver o objeto de muitos locais. Então, a reflexão especular, um feixe paralelo de luz incide, origina um feixe paralelo de luz refletido. Na reflexão difusa, um feixe paralelo de luz incide, origina um feixe de luz refletida em várias direções. Ora, algumas aplicações da reflexão da luz. Temos, por exemplo, um espelho plano. É possível ver do mesmo tamanho objetos que ficam atrás de nós. Os espelhos da rua permitem-nos ver veículos que vêm de locais com pouca visibilidade. Os espelhos retrovisores. É possível ver veículos que vêm atrás antes de iniciar uma ultrapassagem, em segurança. Temos também os periscópios de reflexão. Tem como peças fundamentais dois espelhos posicionados em ângulos específicos num tubo opaco, permitindo observar no interior de um submarino o que acontece à superfície da água. Temos também os calidoscópios, portanto, é um conjunto de 3 espelhos planos colocados de modo a formarem um prisma triangular. Este conjunto permite depois observar múltiplas imagens de alguns objetos, formando combinações muito interessantes. Temos também, por último, os radares, usados para localizar aeronaves e navios e detectar a velocidade de veículos, emitem ondas de rádio ou micro-ondas que, depois de refletidas no objeto a localizar, são captadas nestas antenas. É importante também salientar que o radar e o sonar baseiam-se na reflexão das ondas. O radar emite e recebe ondas luminosas não visíveis e o sonar emite e recebe ondas sonoras não audíveis. A reflexão da luz é sempre acompanhada por absorção de luz. Quando olhamos para um rio, vemos a água devido à reflexão difusa e vemos a imagem das árvores na água devido à reflexão
especular. Mas a água aquece porque absorve luz. É por isso que a luz refletida é sempre menos intensa do que a luz incidente. A reflexão, volto a referir, a reflexão especular, a reflexão difusa e a absorção de luz ocorrem simultaneamente. Então o que vamos ter é a intensidade de luz refletida é sempre menor do que a intensidade de luz incidente. Porquê? Porque houve uma absorção. O material em que a luz incide absorve alguma energia, a absorção, e, por último, a absorção da luz é maior nas superfícies polidas. Agora, deixo-vos aqui, como de costume, uma série de exercícios para que vocês possam realizar, colocar em prática os conteúdos que foram abordados na aula de hoje. Espero que tenham gostado e até à próxima aula.